Olá, boa tarde e a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, no Salmo 71, o verso 17. Assim está escrito: Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Aqui está um relato importante da vida de Davi, que todos nós conhecemos a sua história, desde a sua tenra idade, bem jovenzinho ainda, ele já começou a servir ao Senhor, desfrutando de comunhão com Deus, experiências, e isto foi fortalecendo dia a dia, ano a ano, e as bênçãos de Deus foram chegando sobre a vida dele. Ele foi se fortalecendo no Senhor, mas não deixou de ter também problemas, dificuldades, lutas, angústias, incompreensões, perseguições, ameaças, visto que na vida dele havia um plano específico de Deus. E todos nós entendemos que quando existem determinadas pessoas que há um plano específico de Deus, há uma luta muito grande para fazer esmorecer, desanimar, desistir e, no meio da luta, achar que não vale a pena perseverar. Mas em Davi, nós encontramos alguém que, pelo conhecimento que teve em Deus, apesar de tantas dificuldades que ele enfrentou, mas ele manteve-se firme e fiel diante do Senhor. Ele começa este Salmo 71 dizendo: Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Então, em primeiro lugar aqui, ele colocou a sua confiança no Senhor. Então, quem confia no Senhor, diz-nos a palavra, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, o primeiro ponto que manteve Davi nesta firmeza, desde a sua meninice, conforme ele disse aqui, desde a sua mocidade, foi a firme confiança que ele demonstrou em Deus. E isto não é algo que acontece da noite para o dia. Isto leva tempo. É o resultado da fidelidade, da comunhão, do comprometimento com a vontade do Senhor. Então, nesta condição, a confiança em Deus foi se solidificando na vida de Davi, e ele então passou a ser um gigante em Deus por conta da confiança. E ele diz: nunca seja eu confundido, mas livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Escapar significa aqui que ele estava praticamente cercado, acuado, procurado. Mas ele pede que Deus lhe dê um escape, um livramento, o ajude. A felicidade dele é que tudo que ele fazia, ele se voltava para Deus. Ele não procurava encontrar nas pessoas um aliado para que pudesse vir junto com ele para lutar com seus inimigos e mantê-lo em segurança. Ele sabia perfeitamente que nas pessoas não está a solução, não está a vitória, não está a segurança, mas está em Deus. E por isso, então, ele sempre pedia a Deus. E ele continua dizendo, veja nesses primeiros versos como é que ele trata a Deus de maneira pessoal. Ele diz aqui, no verso 3, se tu a minha habitação forte. Para ele, Deus era a sua habitação forte, a sua morada de segurança, a qual eu possa recorrer continuamente. Quer dizer, nos momentos de perigo e dificuldade, que eu possa correr para esta habitação forte, que é o Senhor, o meu Deus. No verso 4 ele diz, livra-me, meu Deus. Nós encontramos, ele fala Senhor, ele fala habitação forte, agora ele diz o meu
Deus, livra-me das mãos do ímpio e das mãos do homem injusto e cruel. Era esse tipo de pessoas que vivenciava na época dele e que certamente era um peso para a sua vida, não fosse a comunhão que ele tinha com Deus para livrá-lo daqueles momentos. No verso 5 ele diz: Tu és a minha esperança, Senhor. Então Deus, além de ser a habitação forte, de ser o seu Deus, era também a sua esperança. Quem coloca a sua esperança em Deus está certo, está seguro. É no Senhor que nós esperamos. E esta esperança não malogra. Esta esperança não frustra, não decepciona. Quando Deus é a nossa esperança, nós estamos no caminho certo. E o salmista tinha isto consigo. E ele diz: Tu és a minha confiança. Olha, desde a minha mocidade. Então ele agora já estava vivenciado, já estava caminhando já para, quem sabe, os seus dias finais na terra, mas ainda assim ele mantinha esta confiança em Deus desde aquele primeiro momento. Desde quando ele era infante ainda, quando ele era um jovenzinho, que ele, naquela sua experiência com Deus, firmou-lhe a confiança, e esta confiança nunca mais saiu do coração de Davi. Então ele diz: Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. É bom quando jovenzinho ainda pode depositar a confiança no Senhor e permitir que esta vida com Deus seja por ele sempre norteada e demonstre esta confiança segura em Deus, porque só assim poderá enfrentar as dificuldades e com a ajuda do Senhor poderá então vencer. E ele diz aqui no verso 6, por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Quer dizer, desde a sua geração, ele entende que Deus esteve ali em seu lado, à sua volta, lhe sustentando. Ele diz, tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. Quer dizer, tu és aquele que permitiste que eu viesse à luz, que eu nascesse neste mundo. Era praticamente isso que ele estava dizendo. E ele diz, então, o meu louvor será para ti continuamente. E no verso 7 ele diz, tu és o meu refúgio forte. Então veja que expressões bem definidas Davi tinha a respeito de Deus. Se tu a minha habitação forte, tu és o meu Deus, tu és a minha esperança, a minha confiança, tu és o meu sustento e agora tu és o meu refúgio forte. Então veja quantas coisas Davi descobriu em Deus por uma vida de comunhão, uma vida de experiência, uma vida que lhe conduzia nos propósitos de Deus. Ele vai seguindo e ele diz o seguinte, olha, não me rejeites no tempo da velhice. Esse tempo chegou. Quando ele começou, ele diz que era no tempo da sua juventude. Agora ele está dizendo que não me rejeites no tempo da velhice e nem me desampares quando se for acabando a minha força. A velhice realmente traz algumas fragilidades para a vida da pessoa, principalmente de natureza física. Já não tem mais o vigor, já não tem a mesma força, já não tem aquela mesma disponibilidade, as coisas já são mais limitadas. Então, não é como era ao princípio, quando era ainda jovem, que corria, pulava, saltava, era forte, era intrépido, audacioso, ligeiro. Agora, quando chega o tempo da velhice, estas coisas ficaram para trás. Já é mais devagar. Mas mesmo assim, a confiança que ele adquiriu com Deus na sua juventude, na sua velhice, ele ainda mantinha. O sentido físico, ele pode definhar, mas o sentido espiritual, ele tem que se manter ativo na presença do Senhor. Observe o que Paulo escreveu
nós observamos aqui em Romanos, deixa-me observar aqui onde que está este versículo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corromper, no caso aqui, é definhar, tornar-se frágil. Ele diz, se corrompe, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O interior é o chamado homem espiritual. É o homem que tem contato com Deus, é o nosso espírito. E o nosso espírito não envelhece, mas o nosso corpo físico envelhece, definha, fica frágil. E é o que o salmista disse aqui. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. E ele vai seguindo dizendo que a boca dele vai relatar as bênçãos da justiça e da salvação todo dia, posto que ele não conheça o número destas bênçãos. Então, quem tem esta vida firme, segura, de plena comunhão com Deus, certamente tem da parte de Deus muitas bênçãos a partilhar, a contar, a tornar conhecido diante das pessoas. E aí chegamos no verso que li. Ele disse, ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Uma vez que ele foi ensinado pelo Senhor Deus, ele manteve-se naquele caminho, sendo guiado pelo Senhor desde a sua mocidade, e ele diz, e até aqui. Não diz quanto tempo passou, mas aqui nós encontramos que ele diz, agora quando estou velho. Então, na verdade, já passou um bom tempo, pelo menos nada. Observamos aqui, entre a juventude e a velhice, deve existir mais ou menos, não é certo, mas mais ou menos um espaço de anos de 50 a 60 anos. Porque nós encontramos que ele já na sua mocidade, provavelmente lá com seus 20 e poucos anos, quando o Senhor Deus o colocou como rei sobre Israel. Ele reinou 40 anos. Por baixo, por aí, ele já estaria provavelmente com 60 anos. Então, nós observamos que desta idade para cima, as forças já começam a definhar, as limitações começam a pesar no corpo físico. E ele diz aqui, ó, ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me neguei de anunciar as tuas maravilhas, uma vez que foi o Senhor que me ensinou. E o meu tributo de gratidão ao Senhor por ter sido ensinado é anunciar as tuas maravilhas. E o verso 18 ele diz, agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Mesmo na velhice, ele ainda tinha um propósito diante de Deus. Ele disse, agora quando eu estou velho e de cabelos brancos, que é o sinal, são poucos que o cabelo branqueiam de novo, a maioria geralmente é quando chega a velhice. E aqui ele diz, quando estou de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até, quer dizer, o propósito dele, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração. Porque cada geração vai anunciar os feitos e as obras de Deus na sua geração, e no meio da sua geração está se formando também a próxima geração, a geração vindoura. Então era este o cuidado que Davi estava tendo aqui.
eu quero anunciar a tua força a esta geração. E esta geração vai anunciar a outra geração, e outra a outra, e assim vai seguindo-se. E o teu poder aos vindouros, aqueles que virão depois, eles vão tomar conhecimento também do teu poder, das tuas maravilhas, da tua força, das tuas obras, da maneira como Deus trabalha, como as coisas de Deus, elas são feitas. E aqui há um exemplo claro de alguém que atravessou a vida neste momento de comunhão, de experiências com Deus. Eu disse que ele enfrentou muitas dificuldades, muitos altos e baixos da vida, mas manteve-se firme até o fim. Então, o Senhor Deus o coroou de êxito e de bênçãos. E ele aqui, então, ainda velho, estava anunciando a força do Senhor, anunciando o poder do Senhor, anunciando as maravilhas do Senhor, anunciando as bênçãos da justiça e as bênçãos da salvação todo dia. Todo dia ele tinha este compromisso de sair na força do Senhor e fazer menção de Deus. Ele estava numa posição que a sua palavra tinha peso. Ele estava num lugar de autoridade que Deus o colocou. Então, a palavra do rei tem força de lei. Então, quando ele tinha esta experiência com Deus e ele começava a contar sobre as suas experiências com Deus, as pessoas que o estavam ouvindo davam créditos à sua palavra, porque viam na vida de Davi a confirmação daquilo que ele estava anunciando. Era alguém que realmente vivia em plena confiança em Deus, com esperança, com comunhão, com alegria. E quantos que presenciaram grandes livramentos que Deus deu a Davi, que de outra forma ele não teria como vencer estes inimigos que eram cruéis e eram muitos. Mas ao clamar a Deus, Deus via em seu socorro e o livrava. E os seus inimigos passaram. Ele continuou o seu caminho, servindo a Deus com alegria, com gratidão do seu coração. Então ele diz agora: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora uma pergunta: há quanto tempo você está servindo a Deus? Você está servindo a Ele desde a sua mocidade, desde a sua meninice? Há quanto tempo você está servindo a Deus? Quantos anos? O salmista diz que o Senhor o ensinou desde a mocidade. E agora ele já estava velho e de cabelo branco e continuava servindo a Deus. Você continua ainda como começou no princípio, quando Deus começou a lhe ensinar desde a sua adolescência, sua mocidade, o tempo em que Deus te chamou para a salvação, ele começou a lhe ensinar, e agora, quem sabe, você está também, à semelhança de Davi, já velho e de cabelos brancos, você ainda mantém esta confiança em Deus. Deus ainda é a sua esperança, a sua habitação forte, o seu Deus, a sua confiança, a sua provisão. Ele tem sido o seu refúgio. Você tem relatado as bênçãos de Deus, tanto da sua justiça quanto da sua salvação. Você tem anunciado as maravilhas que tem presenciado da parte de Deus. E quanto à força do Senhor e o poder da manifestação de Deus, isto tudo Davi tinha prazer em anunciar para aqueles que estavam à sua volta. Então, que eu e você, cada um de nós, que já estamos vindo por um tempo nesta caminhada, sendo ensinado pelo Senhor desde a nossa mocidade e chegando agora a esta condição da velhice, precisamos continuar nutrindo este mesmo propósito, essa mesma comunhão, esta mesma identidade com Deus, embora que fisicamente fragilizado, fracos, com pouca força, com muitas limitações. Mas o interessante é
continuar servindo a Deus, adorando-o na beleza da sua santidade, sendo-lhe disponível para que Deus, por graça, misericórdia, possa manifestar-se também através da nossa vida e que os nossos lábios possam proclamar as bênçãos, as maravilhas e as grandezas que o Senhor Deus tem realizado em nossa vida e à nossa volta, de que temos tomado conhecimento. Então, este é o Deus a quem Davi servia, um Deus presente, um Deus fiel e verdadeiro, aonde pode-se depositar a confiança e não ter nenhuma dúvida de que este Deus nos conduzirá e ensinará desde a mocidade até o fim dos nossos dias aqui na terra. Então, a nós compete desfrutar da beleza desta comunhão e das experiências que Deus promoverá na nossa vida para nos manter neste caminho firme e seguro, que é o caminho da presença de Deus. Que eu e você possamos trilhar por este caminho e ir nele até o fim, confiando em Deus, glorificando-o e anunciando os seus feitos poderosos. Que assim seja na vida de cada um de nós. Querendo Deus, amanhã retornaremos.